Você imagina uma personalidade frágil, uma personalidade de vidro, sob uma mesa de mármore. Quando alguém aqui começa a questionar ele já tem 3 ou 4 outras pessoas como material de reserva. Acho que a primeira coisa também, antes de tudo, você vai sentir que tem alguma coisa errada. Eles são muito interessantes, o narcisista. Só que ele te destrói, né? Quando o assunto é pessoas narcisistas, temos que ter muita atenção. Porque se relacionar com uma pessoa dessas é desperdiçar um pedaço da sua vida com uma pessoa que só te tem por você ser um suprimento para ela. Então, antes de tudo, vamos começar a entender o porquê do narcisista ser uma pessoa, digamos que, ruim. O porquê ela é ruim. Como que ocorre o narcisismo? Como que ocorre o transtorno de personalidade narcísica? A minha mãe, ou a minha figura de cuidado, ela me olhou, ela zelou de mim. Então, antes, eu tinha um amor que era voltado para mim. Eu nasci totalmente egoísta. Toda criança nasce assim. E aí, eu olho para o outro. Aqui, o meu primeiro olhar talvez seja minha mãe. Para outras pessoas é outra figura, mas no geral é a mãe. Então, eu saio do amor que eu tenho por mim, eu olho para o amor do outro. A forma com que ele me olhou e me amou, eu me amo. Quando isso não ocorre, tem uma distorção aqui nesse amor, eu tiro o amor que seria direcionado para os outros e eu volto esse amor somente para mim. Aí eu desenvolvo um transtorno de personalidade narcísica. Filho de mãe narcisista e de pai narcisista tem um buraco emocional gigantesco. Devido a tudo que ele vai viver ali. Porque o narcisista, ele tá preocupado com ele, né? E ele vai fazer o que for preciso para que as demandas dele sejam atendidas. Então, é porque, na verdade, todo extremo é vicioso e patológico, né? Não é bom ser o melhor, mas também não é bom ser a ovelha negra, né? Ué. O ideal é ser o meio do caminho, né? Ah, mas o narcisista tá lá friamente calculando? Não, gente, ele não tá friamente calculando. Ele não é um psicopata de profissão que tá, né? Não é isso, calma. É que a criança interna dele tá buscando até hoje alguém pra resolver os problemas dele. E ele transferiu isso dos pais pra você. Entendido isso, transtorno de personalidade narcísica. O amor era direcionado pro outro, não deu certo, eu direcionei ele só pra mim. O narcisista só enxerga ele, o bem dele, o que você pensa sobre ele, inclusive se isso tiver um prejuízo em relação a você. Em geral, narcisistas têm algum problema de rejeição na infância. Ele não foi amado por alguma figura na infância. Pai, mãe, alguma questão. Ele passou por alguma situação de rejeição. Então, parece que o narcisista tem uma autoestima lá em cima. Pelo contrário, ele tem uma autoestima miniaturizada. Por isso, ele precisa da autoafirmação do outro o tempo todo. Por isso, o outro é espelho. Mas você precisa refletir o que ele quer. Agora você já entende de onde veio esse padrão e como o narcisista costuma pensar. Isso por si só já ajuda muito a identificar o narcisista. Mas agora vem a parte prática. Os próximos sinais fazem você reconhecer na hora e sem precisar de psicólogo. Se você não é um profissional, tem como você identificar um narcisista antes de você se envolver? Antes de envolver é complexo. O narcisista, ele vai falar muito com as suas carências. Então ele é muito danado, porque ele tem um enredo maravilhoso de entrada. E se você não é uma pessoa, e é boa a sua pergunta, porque aí a gente ajuda as pessoas a não caírem nessa. Se você não é uma pessoa muito... Descolada? Ou que assiste esse podcast e entende isso, você tem uma chance muito grande de cair. Porque ele vem com um enredo muito maravilhoso. E o negócio sobre o love bombing é assim, a pessoa vai te dar muita atenção. Quem não quer atenção? Todo mundo. A pessoa vai olhar pra você e ela vai ver tudo que você tem de característica incrível. E ela vai falar pra você. E às vezes você tá mó tempo sozinho, tá na seca, tá carente, não sei o que. Chega essa pessoa te dando autoestima, cara. Te colocando lá em cima. Você nunca recebeu tanto carinho na sua vida. Tudo que você quer, né? Tudo que você queria na sua vida. Ele te promete o que você quer ouvir. Cara, eu tenho um emprego fantástico, você vai ganhar 50 mil por mês, cara. Olha a competência que você tem, você tá mal aproveitado e tá. Ali, o seu neocórtex já começa a ficar nublado, sua capacidade de escolha, raciocínio, e ele conversa com a sua amígdala, que é a área do medo, das emoções, da impulsividade. O narcisista conversa com a amígdala das pessoas, ele não conversa com o neocórtex, ele não conversa com o raciocínio. Sim, não é franco. Na amígdala você fica vulnerável demais, porque aí tá falando com emoções, com afetos, e aí nós somos muito vulneráveis aos nossos afetos. O que acontece é que eu preciso ganhar a tua confiança, eu faço com que você entre na minha, e aí você começa a ignorar os outros elementos, e aí eu te planto uma ideia na cabeça. É isso.
O narcisista faz isso, ele te hipnotiza de alguma forma. Então, ele ganha a tua confiança, ele faz você perder todo mundo, ele tira os amiguinhos de cena, mas num primeiro momento de um jeito muito legal, muito sedutor. Ele vai falar sobre aquilo que tá pegando. Então, sei lá, vou criar aqui um cenário. Eu estou conversando, vamos supor que seja com você e eu seja narcisista. Tá. E aí eu percebo que você tem uma necessidade de autovalidação, que o seu casamento não está muito legal, que as suas questões profissionais... E aí eu crio uma mulher e ela fala muito com essas suas questões. Raul, você é um cara incrível. Eu sempre admirei o seu trabalho. E eu crio uma entrada que ela é muito palatável. O narcisista é muito engraçado. Ontem uma mulher me contou uma frase que é típica do narcisista. Ela falou que o marido dela se separou. Ela se separou do marido, não aguentou, descobriu que ele era um narcisista, enfim. Aí ela me mostrando o áudio que ele mandou pra ela ontem. Você sabe que eu te amo demais. Claro que eu já estou com milhares de mulheres, porque um homem como eu não ficaria sozinho. Mas se você quiser, eu volto. Eu tenho um monte aqui. Mas se quiser eu volto. Gente, são sinais tão sutis, mas que a gente tem que ligar o alerta. Eu falo que a gente não precisa ter doutorado nas coisas. Os sinais estão aí. A gente é porque quer se enganar. Eu tinha um paciente muito engraçado, esse também era narcisista. Ele saía com as moças e era só um date. Sim. Um date, não era namoro. Aí ele se levantava, eu falava, você paga a conta? Ele falava, não, muito mais que isso. Porque o garçom chegar na mesa e eu falar, não vai pagar, constrange ela. Ele se levantava antes do garçom vir e ia lá no caixa. Falava, eu quero acertar, não leve a conta na mesa para ela não constranger. Aí ele chegava na mesa e falava, vamos embora, meu amor? Aí ela falava, não, vamos pagar a conta. Ele falava, eu já resolvi lá, porque eu não quero que você passe por esse tipo de constrangimento. Então, seja qual for o tipo de relacionamento, se alguém chega perfeito demais, sedutor demais ou intenso demais, não compra de cara. Fique em observação e vê se aparecem outros sinais, porque é aí que o padrão se revela. Tem alguma coisa que isso não é explicável, mas tem alguma coisa dentro da gente que eu acho que 99,9% das pessoas que passam por isso falam assim, nossa, tive também. Que é aquela coisa do... Tem alguma tem coisa alguma errada coisa que não fecha. Alguma coisa que não fecha, que você não sabe o que é. É a pessoa que mostra legal, mas é a sensação de que é estranho. Tem alguma coisa Não estranha. ignorem essa sensação. Intuição? É uma intuição. Existe um choque que é quase energético, que é uma percepção, não sei, eu sinto estranho e que a gente ignora. E eu pelo menos senti em todos. E eu Sentiu no início? Senti. Todos? Senti. E um detalhe importante sobre isso é que a intuição não é apenas uma teoria, e sim a nossa neurociência. Eu acredito piamente. Aí eu vou ser um pouco mais atrevido. Eu não acredito, eu sei. Você sabe de muita coisa que você não sabe que sabe. Passei do atrevido, passou do eu sei, eu tenho convicção de que todos nós temos um núcleo de sabedoria dentro de nós, disponível, independente da tua raça, da tua idade, do teu nível sociocultural. Núcleo de sabedoria. É o Deus, o embaixador de Deus dentro de cada um. É você perceber uma situação específica e sentir uma inclinação, sabe, para um determinado ângulo. Tipo, não, eu acho que o podcast vai ser legal assim. E você nem sabe explicar o porquê que você acha isso. Mas... E ele fala conosco o tempo todo, desde criança. Só que ninguém disse isso pra gente. Às vezes você viu um podcast da gringa que fazia assim, você não lembra que viu, mas registrou a sensação agradável daquilo. Isso. E aí você vê aquilo e fala, cara, isso aqui me gerou uma sensação muito agradável, acho que vai dar bom. E aí você faz e deu, e depois você lembra da onde que veio aquela ideia. Isso é intuição. Uns chamam de intuição, outros chamam de Deus interno, eu chamo de a voz. E que se você parar com seriedade, com boa intenção, não é assim, ô voz, agora eu vou bater esse pênalti, porque lado que vai o goleiro. Não é isso. Ela é essencial. Ela não está preocupada com valor, com dinheiro. Ela está preocupada com valor. Ela não está preocupada com fortuna. Ela está preocupada com a riqueza interna. Então, é usá-la com sabedoria. Se parar para ouvir essa voz, que ela não fala alto, tem que fazer silêncio, vai saber o que você tem que fazer. Quando eu digo você, o que eu tenho que fazer. E o que não tem que fazer. É um pré-mapeamento que fica registrado no seu cérebro e que por alguma razão você sente alguma coisa um pouco agradável ou às vezes desagradável. E aí você vê aquilo e fala, cara, isso aqui me gerou uma sensação muito agradável, acho que vai dar bom. E aí você faz e deu, e depois você lembra da onde que veio aquela ideia. Isso é intuição.
O lobo é o ego. É o ego. E a vovozinha é a consciência. É a consciência. E Chapeuzinho é um neófito que sai em busca da consciência. Como era um neófito que já tinha os seus praticados, essa era a cesta. Era o que a Chapeuzinho já tinha feito pela vida dela, que ela queria entregar para a consciência. Essa era a cesta de fruta, isso que significa. Ele tem que passar pela floresta, que é a vida. E lá tinha escondido o lobo mau, o ego. Que como viu que a Chapeuzinho já era uma iniciada, já tinha seus praticados, por isso estava querendo visitar a vovozinha, ele teve um plano. Eu vou me travestir de consciência. E corre, engole a vovozinha. Não tem uma versão que o lobo mata a vovozinha. Ele engole ela viva, sempre. Então, o ego não consegue matar a sabedoria, a consciência. Ele pode engolir momentaneamente a consciência e se traveste de sabedoria. Olha que interessante. E aí a Chapeuzinho Vermelho começa, vovó, que nariz tão grande. E aí o lobo travestido de vovozinha responde, é para te cheirar, para sentir melhor o teu cheiro. Ela começa a desconfiar. Mas por que esses olhos tão grandes? É para te ver, minha netinha, para te ver. A Chapeuzinho começa a desconfiar. E aí começa, mas e essa boca para tão grande? Aí ela pega, né? Desconfiou, fala, mas essa boca está muito grande. Por que essa boca tão grande? É para te comer. Como é que ela descobriu? Ela descobriu pela resposta do lobo. Foi uma resposta egóica. A sabedoria jamais. Por que esses olhos tão grandes? A sabedoria diria, é para enxergar melhor. Para que esse nariz? É para sentir o cheiro da natureza. Quando começou para te enxergar, para te olhar, ela percebeu que era o ego. E desmascarou. Aí, quando ela viu o lobo mau avançou, o ego é muito poderoso. A Chapeuzinho começou a gritar, socorro, socorro, socorro. O caçador passando ouviu. Aí entrou, matou o lobo. E com seu cutelo mágico, pá, corta a barriga do lobo e tira a vovó viva, cheia de gosma, toda melecada. E as duas se abraçam. E quando vão agradecer o caçador foi embora. Quem é o caçador? O eu sou, é a voz. A intuição é mais profunda, é num lugar mais íntimo, é num lugar para dentro das carnes. Toda sensação ou sentimento que parece que é um envolvimento externo, ele pode ser de influências externas. Então não é qualquer apertão no peito que é intuição. Não é qualquer parece que deu um nó que é intuição. Pode ser medo, pode ser uma aventura, pode ser um processo até biológico. A intuição é uma chama que deixa você atento a um caminho, é um foguinho, um brilho no peito que deixa você ir, ou não. Uma segurada, parece que é cria-se um escudo perante aquilo que você está se propondo a fazer. Como chegou, né, o convite para você, na hora fez... não, aqui não, isso não. Então, a intuição é um ponto-chave para você identificar qualquer pessoa com más intenções ou narcisista rapidamente.